É com grande satisfação que nós estamos aqui. Para quem não me conhece ainda, vou me reapresentar, porque hoje pela manhã eu falei que nós devemos ter uma introdução. Quem estava aqui se lembra? Graça, misericórdia e paz, amém. Meu nome é Marcelo Duarte, eu sou brasileiro, morei 15 anos no exterior, nos Estados Unidos, conheci minha esposa lá, nos casamos, fizemos a escola bíblica juntos, recebemos a nossa nomeação como pastores, estamos trabalhando, fomos chamados de volta ao Brasil. Ela é americana, nós somos chamados ao Brasil para poder contar a verdade sobre Jesus. Pastor, contar a verdade sobre Jesus? Infelizmente, não é o caso dessa igreja. Muitas igrejas estão apresentando um Jesus que não é o nosso Jesus. E nós viemos para ajudar algumas igrejas a ver que tudo que Cristo providenciou, tudo que Ele sofreu por nós e a troca que foi feita. Então nós estamos aqui fazendo esse trabalho, temos uma casa missionária, fazemos treinamento de missionários no mundo inteiro, são 48 escolas espalhadas em todo o mundo, e nós vamos fazer o trabalho com esses missionários, prepará-los para o campo missionário, e com a ajuda do pastor Ciro e do pastor Marcos, vamos estar trazendo eles aqui para prepará-los, para abençoar a igreja e para serem abençoados também pela igreja. Amados, antes de começar a falar aqui o que o Senhor colocou no meu coração, eu queria contar uma história para os irmãos, mas os irmãos só vão entender essa história no final da minha pregação. Eu vou contar ela agora. Alguns até já vão entender. Os irmãos já ouviram falar sobre um pequeno gavião ou falcão que estava no seu ninho e ele caiu de lá de cima do seu ninho. E ele caiu e tinha um monte de galinhas. E as galinhas, pelo instinto, começaram a ajudar aquele pequeno gavião para que ele pudesse se alimentar. As galinhas protegeram e ele cresceu. Cresceu e se tornou o quê? Quem pode me dizer? Ele simplesmente via o que todos os que estavam ao seu redor estavam fazendo, e ele achou que ele era um deles também. Hoje em dia existem histórias, não sei se os irmãos já viram, os mais jovens com certeza, a Era do Gelo, que é um mamute que ela pensa que ela é ela se pendura na árvore, ela pensa que ela é tipo um esquilo, não é? Temos a história do Tarzan, que foi criado pelos gorilas, e ele achava que ele era um deles. Então as histórias são praticamente as mesmas. Um ser que estava no local errado e aprendeu as coisas erradas. Não eram erradas para eles, mas era errada para ele, gavião, ou para ele, Tarzan, o homem, né? Então, amados, eu quero que os irmãos com essa história em mente. Esse gavião passou a sua vida inteira comendo migalhas pelo chão, quando que a sua natureza era estar voando no mais alto céu, vendo as mais maravilhosas coisas. Ele estaria como galinha, ele estava, nós temos níveis hierárquicos na alimentação, né, dos animais. Existem os roedores, que são presa fácil para todos, e existem os que estão bem lá em cima, que escolhem as suas presas. E o gavião, o falcão, é um desses. Mas esse da história, por muito, muito tempo, viveu inferior. Com essa história em mente, amados, nós vamos falar hoje, continuar o que nós começamos pela manhã, falando um pouco sobre a doutrina cristã. De novo, falando sobre Paulo, mas nós vamos ler um livro diferente. Nós vamos ler um livro de Romanos. Então, os irmãos têm suas Bíblias, por favor, já fiquem preparados no livro de Romanos. Nós vamos usar muito. O livro de Romanos foi escrito por Paulo. É uma carta aos romanos, ao povo cristão que já aceitou a Jesus Cristo em Roma. Interessante que ele começa Romanos 1, fazendo uma introdução dele mesmo, como todas as cartas. Nós vimos hoje pela manhã em Timóteo,
Se você ver Coríntios, todas as cartas que Paulo escreveu, ele se apresenta da mesma maneira: apóstolo de Cristo Jesus, nomeado, recebido pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E logo em seguida de sua apresentação, de sua introdução, Paulo mostra algo muito interessante. No verso 1 ele diz que ele é servo, apóstolo, separado para o Evangelho. Então, primeiramente ele é servo. Ele não é primeiramente apóstolo, primeiramente ele é servo. Ele foi o 12º apóstolo. Jesus Cristo tinha 12 com ele, um o traiu, e logo depois de sua morte e ressurreição ele escolheu novamente o 12º, que foi Paulo. Paulo sozinho nomeou 24 outros apóstolos, preparou, discipulou, e Deus os chamou para serem apóstolos do Novo Testamento. Esses apóstolos são os que continuaram o ministério de Paulo em Efésios, em Coríntios, em Roma, em muitos outros lugares, em Tessalônica. Nos versos 3 a 5, Paulo apresenta Jesus Cristo, aquele que o nomeou, aquele que o preparou. Ele o apresenta como Senhor e Rei. Eu estou indo bem rápido aqui, irmãos, porque eu vou chegar no conteúdo principal, e é onde eu vou me manter um pouco mais. Versos 11 a 16, ele fala sobre o propósito da vida. Vamos ler juntos? Deixa eu abrir a minha aqui também. Romanos 1, de 11 a 16. Porque muito, deixa eu ler na nova versão, se vocês gostam da nova versão internacional, deixa eu ler aqui então. Anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual, para fortalecê-los, isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido até agora. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. Sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso estou disposto a pregar o Evangelho também a vocês que estão em Roma. Esse verso eu amo, verso 16. Não me envergonho do Evangelho, porque este Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá da fé. Amados, 3 decisões que dominaram a vida de Paulo. Vocês conseguem ver essas decisões nesses versos que nós lemos? 3 decisões. A primeira: eu sou devedor. Ele é devedor aos judeus e aos bárbaros, aos sábios e aos ignorantes. Segunda decisão que Paulo tomou: estou pronto. No verso 15 ele fala: estou pronto. Terceira decisão, e a mais importante, no verso 16: não me envergonhe do Evangelho. Igreja, visitantes, não se envergonhar do Evangelho. Como assim, pastor? Não me envergonhe daquilo que é bom, daquilo que vai dar vida. Vou contar uma história rápida para os irmãos. Eu aceitei Jesus Cristo quando eu tinha 14 anos de idade. Eu não vou citar qual igreja, foi uma igreja batista, mas não vou citar aonde foi. E eu estava
super excitado, super empolgado de trabalhar, de receber a Jesus. Ele transformou meu coração. Eu comecei a ler a Bíblia, e o que eu entendia eu aplicava, o que eu não entendia eu corria para o meu pastor e perguntava: pastor, aqui na Bíblia diz isso, eu também posso? E ele me respondia: meu querido, infelizmente isso morreu com os apóstolos. Voltava eu para ler minha Bíblia e continuava lendo, e puxa vida, tem isso aqui, pastor, e quanto é isso aqui? Meu amigo, isso são somente para alguns, para os seletos, para aqueles que são realmente escolhidos, para o presbítero, para o presbitério, para aqueles que têm o dom da palavra. 6 anos depois eu estava fora da igreja. Eu me sentia, eu lia na palavra, tentava aplicar, mas a igreja, a religião estava me sufocando. Até que eu me mudei para os Estados Unidos. Eu fiquei 10 anos afastado da igreja. Eu estava afastado da igreja, não do Senhor. Eu o amava, o respeitava, e eu tentava fazer as coisas, mas como eu não tinha conhecimento, eu falhava todas as vezes. Nos Estados Unidos eu encontrei um pastor batista que me ensinou a verdade sobre o Evangelho. E todas as minhas perguntas do passado, ele respondeu, e eu vi que eu estava tomando o rumo errado. Então eu pude consertar o meu caminho, e agora com aprendizado. Nós pela manhã falamos que por falta de conhecimento meu povo perece, não é isso? O próprio Deus fala isso. E eu estava perecendo por falta de conhecimento, mesmo lendo a minha Bíblia, que muitas das vezes, vocês já não sentiram isso? A gente lê a palavra de Deus, às vezes tem um texto que está difícil entender isso aqui. E eu me sentia assim. Paulo, quando fala no livro aos Romanos, um parênteses aqui, nós brasileiros somos muito parecidos com os romanos. Nossas atitudes, nós somos conquistadores, nós gostamos da fama, de ser reconhecidos. Quem não gosta de ser reconhecido? De ser uma pessoa notória, não é? Não é mal. Nós nos parecemos muito com os romanos. Eles eram conquistadores. Eles andavam de cabeça erguida, tinham orgulho de ser romanos. Como nós temos orgulho de ser brasileiros, não temos? Apesar de todos os problemas que temos orgulho de ser brasileiros. Paulo, quando fala aos Romanos, nesse capítulo 1, ele fala diretamente aos gentios. Vocês sabem quem eram os gentios? Todos aqueles que não eram judeus. Ele fala diretamente aos gentios, e eles têm uma necessidade de justiça. Justiça? Sim, eles precisavam de ser justos. Por eles mesmos eles não iriam conseguir. E Paulo descreve isso durante todos os versos de 18 em diante. E o que ele está apresentando? Ele está apresentando o Evangelho. E o que é o Evangelho? Aí um bom cristão me responde: pastor, são as boas novas da salvação. Amém. Mas o Evangelho ainda é mais do que isso. O Evangelho é a boa notícia do que Deus fez por nós através da morte, sepultamento e ressurreição do nosso Senhor Jesus. É o poder de Deus sendo aplicado nas nossas vidas através da graça. Nós cantamos aqui hinos maravilhosos falando sobre a graça. A graça, muita gente fala que é simplesmente o favor não merecido de Deus. Sim, mas não é só isso. É o poder de Deus agindo nas nossas vidas. A graça. Então, poder de Deus. Que poder é esse? No grego chama-se dunamis, que é um poder maravilhoso, um poder milagroso, grande força, grande capacidade, virtude. Dunamis. Que hoje
a palavra grega dura, deu origem a uma palavra brasileira que é dinamite. Poderosa, né? Esse é o poder que nós estamos falando. O que faz a obra do Evangelho? O Evangelho revela a justiça de Deus. Que justiça? Todo o seu plano de salvação através do seu Filho amado Jesus Cristo. Sua justiça. Jesus Cristo, o justo, morre na cruz pelos nossos pecados. Ele recebe o meu pagamento e eu recebo o pagamento dele. Que troca boa! Ele leva o meu pior e eu ganho o melhor dele. Eu não consigo entender que não pode aceitar essa troca. Se eu chegar para os irmãos e falar, olha, eu tenho um carro novo, 2014, nunca foi usado, zerinho. Você me dá a sua lata velha, o seu fusquinha todo quebrado, e eu te dou o meu. Troca, sem mais nada. Não sei, eu vou pensar sobre isso. Eu gosto tanto do meu fusquinha. É isso que as pessoas têm feito quando nós apresentamos o Evangelho. Eu acho que elas não estão entendendo que troca é essa. Elas não estão entendendo o que nós estamos oferecendo a eles. Amados, do verso 18 ao verso 32, Paulo fala da necessidade dessa justiça que foi conseguida, que foi trabalhada por Deus através de Jesus Cristo para os gentios. Do capítulo 2, ele fala da necessidade dos judeus dessa justiça. E no capítulo 3, ele fala da necessidade do mundo por essa justiça. Amados, cada um de nós temos a necessidade dessa justiça. Mas pastor, que justiça? O senhor explicou parte dela. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Nós já nascemos pecadores, correto? Por que nascemos pecadores? Por que um bebezinho tão puro já é um pecador? Alguém sabe me dizer? Com exceção dos pastores, é claro. Alguém? É passado geneticamente pelo pai. As mães não têm culpa nisso não, viu? É só o pai mesmo. O homem que transfere o pecado. Mas como é que o pastor pode me afirmar isso? Jesus Cristo nasceu, era 100% homem. Quem foi o pai dele? Deus, o próprio Deus, através do Espírito Santo, fecundou o óvulo de Maria. Por isso ele era 100% Deus e 100% homem. Então o pecado é transmitido, é passado pelos pais. Jesus Cristo nunca pecou porque seu pai nunca pecou. Então ele não teve pecados. Todo o resto de nós já nascemos pecadores. É a nossa natureza. Se eu sou pecador, deixa eu facilitar para os irmãos. O cachorro mia, a vaca late? Não, ela muda. O gato late? Não, ele mia. Por quê? Porque é a natureza de cada um deles. Então, se a sua natureza, você já nasceu pecador, o que você vai fazer? Pecar. Você vai passar a sua vida inteira pecando, até você ser apresentado ao Senhor Jesus Cristo. Ele, sem pecado, morreu na cruz por você, recebeu o pagamento do seu pecado e te deu a vitória. Tudo aquilo que ele conseguiu. Amados, Jesus Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados? Sim ou não? Não. Ele morreu pelo pecado singular.
O problema pecado foi o que separou o homem. Por que nós já nascemos pecadores? O senhor já explicou, pastor, porque foi passado pelos pais. Tá bom, mas e qual foi o pai que começou essa história toda? Foi Adão, não foi? Se Adão foi o primeiro a pecar, nós precisávamos do segundo Adão para nos redimir. E como ele nos redimiu? Ele resolveu o problema pecado, singular. Então, todos os pecados que eu cometi já foram perdoados, porque o problema pecado já está resolvido. Agora eu quero que os irmãos entendam uma coisa. Não falei nada de novo para vocês. Agora eu quero que vocês prestem muita atenção nisso, que foi o que mudou a minha vida quando eu tinha 33 anos. Se o meu Jesus já resolveu o problema pecado, pecado já não é mais problema. E eu fiz uma troca com ele. Que troca foi essa? Ele morre no meu lugar e eu vivo no lugar dele. Essa é a troca. Se ele morreu com o meu pecado, com o que eu vivo? Com a justiça dele. Então eu sou o quê? Um pecador redimido pela fé? Ou eu sou um homem justo através do que Jesus Cristo fez na cruz por mim? Se eu sou um homem justo, como é que eu vou viver? Justamente em justiça, não em pecado. Mas então por que eu continuo pecando? Lembra da história do começo? Eu fui criado desde o início como um homem justo, justificado. Porque eu sou criado à imagem e semelhança de quem? Do próprio Criador, do próprio Deus. Se eu sou criado à imagem e semelhança, um cachorro só pode ter cachorrinho, um gato só pode ter gatinho, uma vaca só vai ter, cavalos só vão ter aves, gaviões, galinhas. Entenderam o ponto? Então eu sou da mesma espécie do meu Deus. Eu sou imagem e semelhança. E por que eu continuo pecando? Eu pecava no passado porque era a minha natureza de homem pecador. Mas no momento em que eu aceitei a Jesus Cristo, essa natureza foi o quê? Transformada. Não são palavras minhas, amados. A Bíblia diz que eu sou nova criatura. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo, o que se fez novo? Eu me olho no espelho e continuo feio do mesmo jeito. Eu falo da mesma maneira. O que mudou então? Aonde está essa nova criatura? Meu espírito. Eu agora sou espírito, porque da carne gera carne, e o espírito gera espírito. Eu agora sou um novo ser. Eu agora sou justificado. Eu sou justo. Não sou pecador, redimido pela fé. Foi a minha fé em Jesus? Sim, que me deu autoridade de receber a graça. Mas eu morri para ressuscitar com Cristo. O Marcelo foi morto na cruz com Jesus. E hoje não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Não é isso que Paulo fala? E não é só ele não, o grande Paulo, somente o apóstolo Paulo. Não, essa é uma declaração que todos nós que aceitamos a Jesus Cristo temos que fazer. Para vocês, meus amados, que ainda não o receberam, é isso que é ser cristão. É isso que é receber a Jesus Cristo em seu coração. É isso que é se tornar uma nova criatura. Amém. O que você foi, está crucificado com Cristo. Agora o que você é Cristo em pele, para andar nessa vida e influenciar, abençoar, orar, amar a todos aqueles que você encontrar.
Então Paulo é muito claro no livro de Romanos. Vamos recapitular. Romanos 1, a necessidade de justiça para quem? Para os gentios. No capítulo 2, a necessidade de justiça para os judeus. No capítulo 3, a necessidade de justiça para todo o mundo. Todos precisam de justiça. Verso 3, eu coloquei uma nota aqui, diz: não culpe ninguém pela sua falta de fé. Se é pela fé que nós recebemos, você não pode culpar ninguém pela sua falta de fé. A fé não é nem nossa. A palavra de Deus diz que é dada por Deus. Ela foi depositada em nós. Todo mundo pecou. Então todo o mundo precisa de justiça. Mas pastor, e a lei? A lei revelou ao homem a necessidade de justiça. Pela lei vem o pleno conhecimento do pecado singular. Para isso, nós tivemos Jesus Cristo, que cumpriu essa lei e nos livrou do problema pecado. Quem crê em Cristo torna-se justo. Judeu, gentio, brasileiro, americano, não importa de onde você é, de que nação, de que raça, você é justo se você crê em Cristo Jesus. Assim como o pecado estava sobre todos, desde Adão, o primeiro homem, todos pecaram. Da mesma maneira que o pecado estava sobre todos, adivinha? Agora, redenção foi fornecida para todos. Vamos ver versos 23 e 26 de Romanos 3. Romanos 3, 23 a 26. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Destituídos, separados, impossibilitados de alcançar a glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Minha graça? Não, graça de Deus, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício. Deus ofereceu o quê? A seu Filho, Jesus Cristo, como sacrifício, para propiciação, mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente ele demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Amados, se nós somos justos, estamos claros quanto a isso? Se alguém lhe perguntar agora: você é um pecador? Qual é a sua resposta? Não, eu agora tenho uma nova natureza. Eu sou justo através do que Cristo fez por mim, não pelas minhas obras, não por nada do que eu tenha feito, mas pelo simples ato de fé que eu tive naquilo que Cristo Jesus fez por mim. Então, se nós somos justos, meus irmãos, amigos que estão nos visitando, por que não estamos agindo justamente? Por que não estamos agindo com justiça? Por que não estamos com o que pensávamos antes? Como a palavra de Deus diz, o velho homem já morreu, eis que tudo se fez novo. Nós somos justos para sermos e para agirmos com justiça.
E por que não o fazemos? Essa é a nossa natureza atual. Neste exato momento, mesmo você não se achando, pelo fato de Jesus Cristo ter morrido na cruz e você ter aceito isso, o seu sacrifício, você é justo, mesmo não sentindo. E se somos justos, por que não agir com justiça? Pastor, é tão difícil. Pastor, as artimanhas do inimigo, a vida, o mundo lá fora. Com todo respeito e amor, eu vou falar isso. Desculpas, desculpas, desculpas. Porque você é justo. Lembra da história? Nós somos esse gavião, esse falcão, que está fora do ninho, que caiu e foi criado neste ambiente, onde nos cerca pecado, nos cerca coisas que não são para nós, e nós estamos deixando isso se tornar algo nosso. A nossa cidadania não é aqui. Se a nossa cidadania não é aqui, por que não agimos de acordo com a cidadania de onde somos? Amados, abramos nossas asas e experimentemos voar no mais alto do conhecimento do Senhor. Experimentemos sair desse chão como catadores de migalhas e vamos voar alto da maneira como fomos criados. Essa é a nossa natureza. Vou dizer para vocês, nós não somos galinhas, nós somos falcões. Vamos voar, vamos sentir a brisa do Senhor em nossos rostos, nossas faces. Vamos nos deleitar com o melhor do que a vida pode oferecer. Porque o falcão, ele não precisa ficar catando migalha para encher o papo, como a galinha faz. Qualquer coisa ela come. O gavião, o falcão, ele busca o do melhor para comer. Por que nós estamos acomodados em ficar ciscando as migalhas, quando nós somos no topo, estamos no topo, para poder escolher o tipo de comida, o tipo de vida? Podemos ter uma visão mais ampla de todas as situações e não uma visão limitada, como as galinhas têm, somente próximo. Meus amados, eu quero hoje sacudir vocês, para que possam acordar. Eu faço um convite para vocês. Vocês estão agora num templo novo. Essa ala aqui, dá uma olhada para o lado de cá. Já viram o espaço que tem ali? Agora dá uma olhada para trás de vocês. Vocês já viram o espaço que tem lá atrás? Está faltando cadeira. Amados, aqui dessa ala aqui, vocês já olharam para cá? Olha para a sua esquerda aqui. Olha o espaço que tem ali. Olharam? Olha mais para ali para frente. Essa ala aqui, vocês já olharam aqui para a direita? Já viram o espaço que tem ali? O que está faltando ali? O que está faltando? Cadê o teu irmão? Cadê a tua mãe? Cadê o teu pai? Cadê o teu tio? Cadê os teus primos? Cadê o teu vizinho? Cadê o teu amigo de trabalho? Era para eles estarem aqui, recebendo a palavra do pastor Ciro, do pastor Marcos, pastor Bini. Aonde estão? Jovens, aonde estão os seus amigos? Os parceiros? As amigas do WhatsApp, do Facebook? Por que não estão aqui? Ah, eu já sei. Porque nós somos galinhas. Nós estamos ciscando só um pouquinho, enchendo o papo ali onde estamos. Abram as asas, amados. Vamos voar. Vamos alcançar a plenitude daquilo que Deus tem para nós. Vamos receber a promessa. Porque
Porque a palavra diz que todas, os irmãos sabem o que significa a palavra todas em grego? Significa todas, não tem exceção. Todas as promessas de Deus para o homem em Cristo Jesus são o quê? Sim e amém. Se todas as promessas são essas, vamos começar em Gênesis. A promessa para Abraão, para Moisés, que você é abençoado entrando e abençoado saindo, que aonde você coloca as suas mãos, isso vai prosperar, que nenhum mal, nenhuma maldição vai alcançar o teu local, aonde você está, na sua casa, no seu trabalho, na sua igreja. As promessas de que em Isaías, de que pelas suas chagas, pelas suas pisaduras fostes curados. As promessas de que aonde quer que fores, eu estarei contigo. Tudo que me pedires em meu nome, eu o farei, mediante ao Pai. Todas essas promessas são sim e amém, através de Cristo Jesus. Ah, mas eu esqueci. Nós somos galinhas. Estamos simplesmente pegando as migalhas. Se for da tua vontade, Deus. Amados, leiam a palavra de Deus, porque a vontade dele está clara e escrita em preto e branco para você entender. Ele te ama, ele te providenciou tudo o que você precisa, ele te fez completo. A única coisa que você tem que fazer é ter fé para receber todas elas. A palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É a única coisa que está sendo requerida de você é crer, ter fé naquilo que Jesus Cristo fez por você. Mas, pastor, as galinhas também tem um Senhor que joga lá um milho moído para elas. Você quer continuar sendo galinha? Ou você quer ser um falcão? Você quer continuar com as migalhas? Ou você quer estar no topo, escolhendo? Amados, a escolha é sua. Nós estamos num tempo como este. Num tempo e num templo como este, para sermos sal e luz. Eu vou falar uma coisa para vocês. Se essa lâmpada queimar, o pastor vai guardar ela porque ele gosta muito dessa lâmpada, ou ele vai jogar ela fora e vai substituir. Se o sal na sua casa você colocar na salada e ele não salgar, o que você vai fazer com ele? Jogar fora. Para que serve o sal, se não para salgar? Para que serve a luz? A palavra é clara, ninguém coloca uma lâmpada, numa luminária, embaixo da mesa sobre a toalha. Não, a gente coloca um destaque, para iluminar, para dar clareza às coisas. Vocês são essa luz, cada um de vocês. Vocês são esse sal. Vamos salgar essa terra. Vamos iluminar essa terra. Quando falamos salgar, muita gente fala, mas salgar? Vocês sabiam que nos tempos antigos, antes da geladeira, é assim que se preservavam os alimentos. O sal, ele preserva. O sal, ele dá gosto. Ele dá um enriquecimento de sabor. Essa é a função de cada um de vocês. Não é só do pastor Ciro, não é só do pastor Marcos, não é só do pastor Binho, não. De cada um de vocês, de voar alto e de estar naquilo que é de melhor. Meu pastor nos Estados Unidos, pastor também é pastor, sabia? Meu pastor lá nos Estados Unidos,
ele sempre falava assim: vocês são como se fossem os garotos e garotas propaganda do Senhor Jesus. Ele vai demonstrar ao mundo como ele trata os seus. Que vergonha. Se o mundo estiver olhando para nós agora e vendo aquilo que nós estamos fazendo, as coisas que temos feito, que temos falado, está precisando trocar essa companhia de marketing. Que esses garotos e garotas propaganda estão pensando que ainda são galinhas. Amados, você tem um chamado, cada um de nós. A palavra de Deus diz que todos foram chamados, mas poucos os escolhidos. Quem escolhe é você. Deus chamou a todos. Ele amou o mundo de tal maneira, o mundo, todas as pessoas que estão nesse mundo, de tal maneira que Ele mandou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todos fomos chamados. Basta que você se escolha. Senhor, eis-me aqui. Você não precisa nem dizer o envia-me a mim, como foi dito no Velho Testamento, porque Ele vai te enviar para você se apresentar. Porque o tempo urge. Amados, para aqueles que não receberam ainda o Senhor Jesus, é isso que é ser cristão. É ser diferente, viver diferente. Mas não é viver diferente em pobreza, não é viver diferente em doença, não é viver diferente em tristeza, não é viver diferente de cabeça baixa, é andar de cabeça erguida. Que ainda que eu morra, imediatamente estarei na presença do meu Senhor, vivendo eternamente ao seu lado. Palavras de Paulo: morrer para mim é lucro. O problema é continuar vivendo aqui. Ah, mas eu continuo aqui para vocês. Palavra de Paulo: vocês ainda precisam saber o que eu sei. Vocês precisam descobrir o que eu descobri. Podemos dizer isso, irmãos? Como Paulo disse: me siga, como eu sigo a Cristo. Ah, mas esse era Paulo. Esse é você. Esse é você. Vamos convidar as pessoas a nos seguir. Vamos ser um exemplo. Vamos modificar as coisas da maneira como Cristo quer que elas sejam. Meus amados, eu peço perdão a vocês se eu fui muito direto, mas eu gosto meio de boxe, então eu gosto de dar umas direitas e esquerdas de vez em quando. Mas os irmãos me perdoem, foi em amor. Muitas das vezes nós precisamos disso, porque foi assim que eu recebi. Eu tomei uma de direita, depois tomei uma de esquerda, dei uma chacoalhada. Aí eu falei: opa, é isso, eu precisava disso para acordar. Vamos deixar essa mesmice, vamos tomar atitude. Não vamos deixar os nossos pastores sozinhos nessa caminhada, puxando e trazendo e implorando: irmão, vem, irmão, já visitou aquele outro irmão, fulano, irmã, já foi lá falar com aquele irmão. Meu amado, você já orou? Você já leu a Bíblia? Vamos deixar os nossos pastores para nos pastorear, para nos dar conhecimento e entendimento mais e mais da palavra, para que durante a semana possamos aplicar. A palavra é tão linda que ela diz que nós somos ovelhas, né? Desse campo, e o nosso pastor é Jesus Cristo. Bom, tem uma coisa para dizer para vocês, amados: pastor não gera ovelha.
Pastor cuida de ovelha. Ovelha gera ovelha. E se essa igreja não está completamente lotada, não é culpa dos pastores, é culpa de cada um de vocês, que não estão fazendo a sua parte de gerar ovelhas. Mas pastor, eu não conheço ninguém. Ah não? Me preste seu telefone aí. Deixa eu ver quantos nomes você tem aí. Ah, e você não conhece ninguém. Deixa eu dar uma olhada no seu Facebook. Você não conhece ninguém, né? Aham. Pastor, todos eles já são cristãos. Gostaria de realmente que isso fosse verdade. Amados, vamos multiplicar exponencialmente esta igreja. Porque esta igreja é um pequeno local. Nós somos culpados da igreja não está lotada. Amém, amém. Mas eles vão acordar hoje, irmão. Nós não somos nós não, senhor. Nós vamos acordar hoje. Nós somos nós, senhor. É a pregação que Mas a pregação vai ser boa, sempre boa. Que eles não estão aceitando, entendeu? Amém, amém, querido. Viu? A palavra aqui é de sabedoria. Muitos dos pastores, nós temos que estudar mais, não é, irmão? É isso mesmo. Amados, vamos buscar mais ao Senhor. Vamos aprender com Ele. Vamos escutar aquilo que o nosso pastor está nos ensinando. Vamos colocar em prática essas coisas. Eu oro para que cada um de vocês possa ter recebido uma pequena palavra. E para aqueles que ainda não aceitaram a Jesus, essa é a oportunidade. Esse é o Jesus que te chama para transformar a sua vida de uma vida simples e de migalhas para algo maravilhoso. Abaixa os seus cabeças. Deixa eu orar.